Você que parou nesse vídeo, chega para cá, chega para cá. Que Jesus te abençoe e te guarde, né? Nosso Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E fica aí até o final. Se você já clicou, é para você. Você vai tomar posse dessa palavra quentinha de Papai do Céu. O nosso Deus, Ele é fiel, queridos. Ele é fiel. Se você parou aí, não foi por acaso. O Senhor Jesus, Ele quer falar com você através dessa humilde palavra. Então fica até o final e toma posse da tua vitória, porque tudo passa, mas isso aqui não vai passar não, ó. Eita, meu Deus do céu, aqui não passa não. Essa palavra permanece para sempre. Queridos, José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra dos das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este Macebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zípora, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama de seus irmãos, má fama deles a seu pai, né? E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Queridos, a Bíblia relata, né, que Israel, meu Deus, minha juba de leão, que Israel amava, né, José mais. Esse celular ele me deixa na mão. Quando pensa que não, ele para e eu penso que eu estou gravando, gente. Mais do que os outros filhos. Queridos, isso aí já não concordo, né? Acontece muito isso em meio a famílias, né? De o pai amar mais um filho, a mãe amar mais um filho, mas isso causa o quê? Causa desavença, né? Porque dói um ser tratado melhor e outro pior. Mas a gente vê, né, que aqueles irmãos de José, eles tinham raiva de José, raiva. Raiva é pouco, eles tinham ódio. Eles odiavam José muito por o tratamento que o seu pai lhe dava, né? José já não tinha mãe, né? Que a mãe dele faleceu dando à luz a Benjamim. E ali Jacó o protegia muito. Só que seus irmãos sentiam raiva. Ali chegou aquele dia, né? E os irmãos já tinham colocado aquele ódio no coração, de tanto ele ver, né? Que o Jacó protegia muito José. E ali José ia observar o que eles faziam. E eles ali trabalhavam, mas eles falavam só em José. Olha como ele trata. É o queridinho. Olha para isso. Tudo é ele. E ali o menino queria ter, né? Se entrosar com eles, né? Imagine 11 irmãos. Ele queria trabalhar ali para aprender, né? Com eles. Que ele era 17 anos, né? José. Mas ali os irmãos não queriam conta com ele. Os irmãos o maltratavam, né? Ofendia com palavras, mas mesmo assim ele tentava se aproximar dos irmãos, né, queridos? Ele tentava se aproximar dos irmãos, mas eles não queriam conta, devido ao que o pai amar mais, né? Proteger mais. Mas ali chegou aquele dia, né? Que o pai mandou o menino ir, né? Trabalhar com eles. Eles não queriam que ele fosse, mas ele queria trabalhar, que ele queria aprender mais. E ali o pai, você vai. E ali quando chega ali, ele já estava, o inimigo já tinha usado eles, né?
para poder fazer o mal, né? Para poder bater. Eles pegaram ali José, né? Bateram muito. Depois jogou naquele poço, né? Deixou ali naquele poço um bom tempo. Depois fizeram a reunião, mas teve um que dizia: não mata, porque a intenção era matar, né? O inimigo colocava no coração de uns para matar, mas ali um disse: não mata, acho que foi Rubens, né? Rubens, não matem, ele é nosso irmão. E ali eles resolveram o que? A vendê-lo, né? Vender como escravo. E ali, para o Egito, né? E ali eles fizeram, né, queridos? Venderam. Ali Deus sempre esteve com José, né? A partir, desde que José nasceu, né? Que o Senhor Jesus já tinha planos na vida de José. E ali ele pegou aquela túnica, né? Melou, matou um cabrito, um negócio lá. E ali melou de sangue para dizer que José foi comido por uma besta fera, né, queridos? E ali o pai, imagine a dor daquele pai, né? Mas quem fez isso, eles não tiveram paz, né? Eles não tiveram paz. Foi o tempo todo sem a paz deles não tinha. Por quê? Porque eles guardavam aquele segredo mal, né? Aquele segredo mal de ter jogado, ter maltratado o irmão, lançado no poço, batido, espancado, depois vender e o pai na inocência, né, querido? Imagine, porque a maldade que a pessoa faz não sai da mente. As pessoas que fazem maldade com outras pessoas devem ficar ali, ó. Fica ali até, como é que diz? Pedir perdão, porque fica a maldade ali. E ali ele foi parar no Egito, né, como escravo. Passado pouco tempo, né, ele foi para trabalhar na casa do Potifar, né? E ali aconteceu que o inimigo usou a mulher de Potifar para querer, para seduzir ele, né? Como ele não quis, ele correu o quê? Da aparência do mal. Mas o inimigo, ele é astuto, né? Ele fez com que a mulher rasgasse e segurasse aquele pedaço, né, da roupa de José. E ali o coitado foi para onde? Na prisão. E ali ele o quê? Ele ficou na prisão, conheceu o padeiro e o copeiro, né? Ali ele revelou, né? Ele revelou aquele sonho, ele decifrou, como é que diz? É isso, né? Ele revelou o sonho que ninguém conseguia decifrar. Aquele sonho, interpretar, ele interpretou o sonho, né? Do copeiro e do padeiro. E do mesmo jeito aconteceu, né? O copeiro, o padeiro, foi morto, né? E com a cabeça dele, as árvores comeu, degolado, e o copeiro teve a sua função de volta e foi exaltado, né? Porque o copeiro, ele era inocente, mas só que ele falou com o copeiro, né? Onde José chegava, queridos, as bênçãos chegavam junto, né? Por quê? Porque ele temia ao Senhor Jesus. E ali ele disse ao copeiro, né? Quando você estiver longe, lembre-se de mim. Só que ele esqueceu, queridos. Quantas das vezes alguém, né, fala para você, lembre-se de mim, lembre-se de mim, e aí você esquece. Passa tempo, depois de tempo que você vai lembrar, né? Mas o nosso Deus, ele é bom, ele é fiel, né? E ali, depois de 2 anos que ele estava fora da prisão, o copeiro, Faraó teve aquele sonho, né, que ninguém conseguia interpretar. Os sonhos das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? 7 espigas de milhos, gordas e 7 magras, né? Ninguém conseguiu decifrar, né? Aí foi que, ó, voltou lá para a prisão.
o copeiro foi quando ninguém mais conseguia decifrar, né? Interpretar o sonho, né? Chamava magro, chamava adivinhos, chamava sábios da cidade inteira, do lugar inteiro, e ninguém conseguiu interpretar. Faraó já estava em tempo de sair louco com aqueles sonhos, que não deixava ele dormir. Aconteceu o quê? Ali, queridos, o copeiro lembrou do irmãozinho José. Eita Deus, tremendo. E ali ele lembrou do irmãozinho. Imagine, ele se sentiu até com vergonha, porque depois de 2 anos, foi que ele lembrou. Gente, quer água? A boca fica seca, seca, seca. Aí, ele lembrou do pobre do José. Ali José foi, interpretou o sonho de Faraó, né? Ele disse: as 7 vacas magras, queridos, engoliam as 7 vacas gordas. Pense que sonho! Imagine, devorava. E as 7 espigas de milhos magras engolia as 7 espigas de milho gordas, cheia. E ele disse: as 7 vacas magras são 7 anos de fome. E as 7 gordas são 7 anos de fartura. E as 7 espigas de milho magras são os 7 anos, né? Misturava, né? Os 7 vacas magras com as 7 espigas magras. E ali ele disse: não, mas se você tem essa sabedoria toda para interpretar esse sonho, que ninguém conseguiu interpretar, eita, chega a me arrepiar, e aí você me indica alguém? José disse: alguém que seja sábio, que tenha o conhecimento de Deus para governar os seus negócios, né? Tudo para que não venha a faltar comida. Meu Deus, tremendo. Deus é lindo, queridos. E ali Deus exaltou José, né? Faraó disse: não tem ninguém melhor que você. Porque um homem com a sabedoria daquela, sábio, para interpretar aqueles sonhos que ninguém conseguiu interpretar, com certeza era ele. Aí a gente volta, né, o porquê que José teve que passar, queridos, pelaquela prova. Por que José precisou ser odiado pelos seus irmãos? Por que José teve que ser jogado naquele poço? Por que José teve que apanhar? Apanhar como se os irmãos odiassem. E ainda ser vendido como escravo, apanhando. Por que José teve que passar por toda a dor, queridos? Ainda foi acusado, caluniado pela mulher de Potifar, porque a pior coisa é você ser caluniado de algo que você não fez, dói demais. E ele teve que passar por isso aí e parar na cadeia, na prisão, ficar 2 anos. 2 anos não, ele ficou um tempo. E depois de 2 anos foi que o copeiro lembrou dele. E ali ele teve a vitória dele. Queridos, o nosso Deus, irmã Sueli, o que a senhora quer falar? Eu quero falar, meus amores. Eu quero falar, meus irmãos, que o nosso Deus tem as maneiras dele trabalhar. O nosso Deus, ele tem as formas dele trabalhar. Às vezes a gente não entende por que eu estou passando por esse processo? Às vezes eu não entendo, às vezes você não entende. Por que tanta porrada? Por que tanta cacetada? Por que tanta calúnia?
Por que tanta afronta do Niquito do inferno? Por que tanta inveja? Você se pergunta, meu Deus, por que tanta inveja sobre a minha vida? Por que tanto disse-me disse? Por que tanta panelinha fica falando de mim? Por que tanta gente quer me ver no chão, caído, caída? Por que tanta perseguição na minha casa? Por que tanta perseguição no meu trabalho? Por que tanta perseguição em meio à igreja? Por que tanta perseguição na minha vida? Você não entende? Você fica questionando para o Senhor. Meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? José, queridos, o tempo todo era agradecendo a Deus. E ali ele passou por aquele processo todo. Mas quando só preparando, o Senhor Jesus só usando para preparar, para guardar, encher o celeiro, encher o celeiro. E ali quando Jesus mandou a fome, permitiu a fome, quem foi procurar José? Os irmãos dele. Assim como o Senhor tinha dado aqueles sonhos a ele, né? Que eles iriam se inclinar a eles. Eles não acreditou. A ira deles se irou mais ainda contra José. Mas por que, queridos? O Senhor Jesus deu o sonho, a visão a José. E fez José contar. Porque se o Senhor, se José não contasse, meus queridos, os irmãos dele, a revelação que o Senhor deu, porque ali foi uma visão que o Senhor deu, foi um sonho revelado. Não foi um sonho qualquer. Se ele não contasse ao pai e aos irmãos, quando chegou o momento dele se inclinar aos pés de José, eles iam se assustar, mas eles não iam lembrar dos sonhos. E eu tenho certeza que eles lembrou, porque José lembrou. José lembrou, então eles também lembrou. Então, às vezes, você tem um sonho, Deus te mostra algo, você conta a alguém ri de você, alguém faz de você nada. Isso vai acontecer nada. Você com você vai acontecer isso? Vai nada. Você mesmo não. Porque o homem, queridos, o homem é uma carne. O homem nada, o homem não crê muito em nada. Principalmente as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, duvida. Tem muitos crentes que não acreditam em sonhos. Tem crentes, eu conheço crente que não acredita em sonho. Eu conheço crente que não acredita em sonho, crente que prega, que é pregador, que prega a palavra de Deus, está ali no altar, não acredita em sonhos. Diz que sonhos é barriga cheia, que sonhos é a pessoa assiste alguma coisa e sonha à noite. Queridos, tem os sonhos, tem as revelações e tem aqueles sonhos revelados que o Senhor Jesus mostra. E ali, quando aqueles irmãos de José chegou, eles lembrou, né? Quando eles se inclinaram para José, eu tenho certeza que eles lembrou. Né? E ali o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Ali José entendeu, querido. Ali José entendeu todo o processo que ele passou. Ali ele entendeu por que ele teve que passar por tudo aquilo, por que ele teve que passar pelo o ódio dos irmãos, por que ele teve que apanhar dos irmãos, por que ele teve que ser jogado naquele poço, feito um nada, feito um lixo, um saco de lixo. Por que ele teve que se virar escravo? Por que ele teve que ser caluniado pela mulher de Potifar? Por que ele teve que parar naquela prisão, feito um delinquente, feito as pessoas que às vezes faz coisa errada, que tem tantos ali dentro que não fez nada, que é inocente, né? Ele parou e pensou, meu Deus, hoje eu entendo, Pai.
Hoje eu entendo porque eu tive que passar por todo aquele processo. E ali, em vez dele ficar com ódio dos irmãos, ele agradeceu. Porque ali era o propósito de Deus. Era o propósito de Deus para poder José chegar no topo que ele chegou. Primeiro ele apanhou, foi odiado, apanhou, entrou dentro do poço, virou escravo, caluniado, como fugitivo sem fazer nada, e prisioneiro, para depois virar o quê? Governador. Então ergue a tua cabeça, que o que tu está passando hoje vai ser honra para a tua vida. O que você está passando hoje vai ser para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado na tua vida. Ergue a tua cabeça quando tiver pensando, questionando, Senhor, por que tanta coisa? Por que eu estou passando por isso? Lembre da história do irmão José e você vai ver que ele sofreu, mas depois ele teve vitória. Depois José saiu da prisão e sentou em cadeira de honra, depois de José, só Faraó. Queridos, nosso Deus, ele é lindo. O Deus de José, ele está aí. O Deus que deu vitória a José, ele está aí. Então ergue a tua cabeça, enxuga as tuas lágrimas e creia que essa luta vai passar. E o hino da vitória, na hora certa, você irá cantar. Jesus te abençoe e te guarde. Muito obrigada. Não se esquece, deixa o like do amor, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal.